Salve, salve turma! Felipe Rocha por aqui, como é que vocês estão? Bom, de coração eu espero que por aí esteja tudo bem, que você tenha passado muito bem a sua virada de ano. Vamos trazer aqui uma análise do Bitcoin, o que basicamente a gente está expectando aí para as próximas semanas e também para os próximos dias. Então uma análise aí de prazos mais altos e prazos mais baixos. Primeiro ponto para a gente já começar batendo aqui é que ainda estamos, obviamente, em um cenário de tendência de baixa e por isso eu já começo compartilhando com você aqui o gráfico do próprio BTC no semanal. E neste caso aqui nós vamos considerar somente as médias móveis de 20 e de 50 períodos, que são duas médias móveis que continuam ainda apontando de uma maneira muito forte para baixo, apesar de o preço do BTC estar tendo uma tendência a se aproximar um pouco mais aí da média móvel de 20 períodos. Nesse exato momento, a média móvel de 20 períodos, que é essa linha azul, aponta ali para aproximadamente 19 mil dólares. Não acredito que vamos buscar liquidez nessa região, ou seja, que a gente vai ali em torno dos 19 mil neste exato momento. Isso pode acontecer e inclusive deve acontecer. Acredito que seria uma forte possibilidade ainda no primeiro trimestre. Contudo, ainda expecto uma certa queda do Bitcoin antes que isso venha a acontecer. E para isso eu venho falando sobre algumas possíveis regiões de alcance no preço do BTC que podem, obviamente, ser o fundo majoritário. Primeiro ponto é considerarmos, será que 15.400 dólares seria ali a nossa definição de fundo majoritário? A mínima que a gente chega a alcançar, por exemplo, com os dados da Coinbase aqui é 15.460 dólares. Será que esse aqui seria de fato o fundo definitivo? Até pode ser, turma, o fundo definitivo no mercado. Um dos maiores parâmetros para isso deve ser a próxima reunião do próprio Federal Reserve, e a gente também tem que ficar atento ao que está acontecendo na China com a situação de uma possível nova crise sanitária a nível global. Talvez um cenário se repetindo de uma forma parecida como 2020, por exemplo. Isso vai de fato acontecer? Não dá para saber, mas existem aí algumas autoridades de vigilância sanitária ou algumas autoridades de controle epidemiológico falando sobre essas possibilidades. E isso, é claro, seria um grande cisne negro para todos os mercados e não dá para falar ou para dizer a respeito de como seria o comportamento do mercado com relação a isso. Na minha opinião, situação de Rússia versus Ucrânia e a crise na Europa, parece que de uma maneira geral os mercados globais meio que precificaram já essa crise como um todo. A gente tem que ficar muito mais atento à situação sobre a questão de juros e inflação da zona do euro, mas isso não seria, digamos que, um fator tão preponderante para impactar de uma forma um tanto quanto drástica ou a ação do preço necessariamente do Bitcoin. Acho que a gente tem uma correlação muito maior com o que acontece aí diretamente com os Estados Unidos. E aí sim, a gente tem que ficar atento à próxima reunião do Federal Reserve a respeito, na verdade, da definição de taxas de juros para a gente entender essa possível definição de fundo. Acredito que a gente deve sair desse movimento hawkish, que é o movimento onde existe o aumento da taxa de juros e a contenção do dólar, né? E os Estados Unidos devem começar a apresentar um comportamento mais dovish, né? Que é justamente flexibilizando as taxas de juros. Não acredito que teremos redução nas taxas de juros agora, contudo, o aumento agressivo que nós vimos em 2022 provavelmente nós não veremos em 2023. Acredito que será muito difícil a gente passar ali de 5, talvez 5,5% nas taxas de juros que giram ali hoje em torno de 4,25%. Então acho pouco provável que passemos de 4,5%, que venhamos passar aí 1% a mais disso. Então, acho pouco provável e acredito que o mercado também já está precificando isso. Por isso, as minhas perspectivas é que, a respeito da próxima reunião do Federal Reserve, teremos algum tipo de impacto significativo ou não no mercado. E isso pode nos levar para as novas mínimas. Então, baseado nisso, pontos que eu acredito que devemos considerar a partir de então no Bitcoin. Bom, primeiro fator é essa região aqui que eu acredito que deve ser
possivelmente a nossa definição de fundos, que poderia ali compreender algo em torno de 14, 13 mil dólares, ou poderia chegar ali próximo até dos 12 mil dólares, baseado em sustentações, né, que nós já vimos ali em 2017 barra também 2019. Acredito que seriam pontos importantes para a gente conseguir controlar o preço, né? O Bitcoin ainda não mostrou nenhum tipo de reversão de tendência majoritária. Estamos longe no semanal das médias móveis de 20 e também das médias móveis de 50 períodos. Contudo, quando a gente baixa agora, então, para valores mais baixos e trazendo agora para a perspectiva no diário, um ponto que nós precisamos considerar é o seguinte, tá? No diário já existe uma aproximação muito forte às médias móveis de 20 e de 50 períodos, e agora a gente até também analisa junto com a média móvel de 200 períodos, porque é importante a gente considerar, neste caso aqui, essa métrica de 200 períodos. Porque sempre que nós vimos, por exemplo, a ação do preço do Bitcoin superando a média móvel de 20 períodos, de 200, perdão, a gente viu também uma valorização ultra expressiva no Bitcoin. A última vez que isso aconteceu, o Bitcoin chegou a entregar 743% de valorização, tá? Então é importante que fiquemos atentos a essa métrica, porque ela poderá ser um grande norteador. Hoje temos uma distância absurda, né, ali da ação do preço do Bitcoin para essa métrica tão importante. Bom, na perspectiva de curtíssimo prazo, ou seja, para essa primeira semana, acredito que até ali o dia 15 de janeiro teremos um movimento não tão significante aí dentro do mercado, né? A gente deve continuar oscilando dentro dessa região acima dos 16 mil dólares, mas abaixo ainda dos 17.500 dólares. Por enquanto, não consigo ainda enxergar uma perspectiva de valorização ultra expressiva partindo desse ponto. Uma questão que eu quero trazer aqui para vocês é basicamente algo que aconteceu aqui nos últimos dias no BTC. Quando a gente viu ali no dia 30 de novembro o Bitcoin superando a média móvel no diário de 20 períodos, perceba que depois de basicamente, acho que foi 2 semanas, exatamente, né? Depois de 2 semanas o Bitcoin conseguiu dar um pump se comportando acima da média móvel de 20 períodos. Se a gente olhar esses pontos aqui, né, o Bitcoin ele chega a entregar então uma valorização da região de fundo até o topo alcançado de quase 10%, 9% ali, né, de valorização sobre a ação do preço do BTC nesse pump. Se a gente enxergar nos próximos dias a superação dessa métrica aqui, da média móvel de 20 períodos no diário, que aponta ali para 16.774 dólares, muito provavelmente a gente vai buscar essa zona aqui de 17.165 dólares, o que no curtíssimo prazo poderia trazer uma oportunidade de trade, não somente no Bitcoin, mas também nas altcoins. Essa elevação aqui do Bitcoin não seria tão significante, porque só apresentaria aqui uma alta baseado na superação da média de aproximadamente 2%, mas a gente poderia ver algumas altcoins apresentando algumas disparadas. Contudo, essas oscilações são oscilações de curtíssimo prazo, então você precisa ficar atento, porque pode acontecer os famosos bate e volta. No quesito ação do preço do Bitcoin, turma, eu acredito que estamos com um ativo, especificamente o Bitcoin, extremamente subprecificado, né? De fato, o valor do Bitcoin está muito barato e nós precisamos ficar atentos a isso. Por quê? Eu vou ser sincero e vou até abrir aqui para vocês, por exemplo, essa calculadora da Coinbase aqui. Olha só, se a gente pegar aqui 10 mil, vou colocar aqui 10 mil satoshis, estão valendo aí R$ 8,98. Isso quer dizer que, obviamente, um Bitcoin como um todo está valendo ali cerca de 89 mil reais.
É óbvio que talvez para você seja um pouco difícil comprar um Bitcoin completo, mas turma, estamos com um ativo que é extremamente subprecificado e o máximo de satoshis que você puder acumular neste momento é extremamente importante. Por tudo que nós estamos vendo em termos de crescimento, de expansão da usabilidade do próprio Bitcoin. O Bitcoin tem deixado de ser uma rede extremamente extremamente lenta, né, por conta da segunda camada, por exemplo, como a Lightning Network, que basicamente está transformando o Bitcoin num Pix, né, e estamos vendo transferências acontecendo via SMS de forma instantânea, ou seja, você nem sequer precisa da internet para conseguir hoje transferir Bitcoin. Então, eu acredito que nós veremos muito, inclusive já falei algumas vezes aqui no canal e também lá no nosso Instagram, fica o convite para que você siga a gente lá, @FelipeRochaTV. Falei o seguinte, né, que um dos principais temas do meu estudo para 2023 está em cima da Lightning Network, de rodar nodes na Lightning Network, porque eu acredito que ela será uma oportunidade gigantesca para o Bitcoin como um todo, essa segunda camada deve se tornar aí uma grande referência para o mercado, por aquilo que ela proporciona ao BTC em quesito de usabilidade mesmo, né? Ela não tem basicamente taxa, né? Ela não cobra nenhuma taxa. A usabilidade é uma coisa absurda e, inclusive, estamos vendo alguns grandes players, como, por exemplo, a própria Visa, dedicando um centro de estudos para a Lightning Network. Então, é muito importante que nós estejamos atentos a isso e o quesito usabilidade do BTC é muito mais importante partindo desse ponto de vista do que necessariamente a ação do preço. Para mim agora é hora da gente realmente acumular Bitcoin. Neste exato momento ainda, hoje é dia 2 de janeiro, não tomei nenhuma decisão ainda de entrar em altcoins. Preciso esperar um pouco mais de definição do próprio mercado para tomar a decisão de entrada em altcoins. De uma maneira geral, existem algumas altcoins que começam a me chamar a atenção por realmente estar mostrando uma certa descorrelação do próprio mercado. E é claro que para essas altcoins nós precisamos estar atentos e para elas eu pretendo sim realmente aportar alguma coisa até mesmo descorrelacionado do próprio Bitcoin. Contudo, né, o BTC como a sua proposta real, ele de fato está em uma zona de entrada para mim surreal e valeria a pena você considerar, claro, se para você for importante, tá bom? Vou pedir mais uma vez, caso você não tenha deixado, deixa o like nesse vídeo, é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Então vem aí se você já deixou o like, se já está inscrito no nosso canal e vem também fazer parte do nosso canal do Telegram, escaneando esse QR Code ou no segundo link da nossa descrição. Vale lembrar que estão abertas as vagas ainda por esses primeiros, acredito que deve ficar aberta até a segunda ou terceira semana de janeiro, as vagas para o Projeto Ouro a partir de R$50 por mês. Você pode ter acesso à minha carteira de investimento para longo prazo, mentorias exclusivas toda semana para os assinantes, além de um curso completo sobre o mercado de criptomoedas. Que Papai do Céu te abençoe, tamo junto, é só o começo e até o nosso próximo vídeo.